Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio número 60 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, e o companheiro Lucas Rainer, da direção da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E pessoal, a gente está publicando essa edição do podcast com mais tarde, porque a gente queria apresentar o resultado da reunião da Executiva Nacional da CUT, que se reuniu hoje desde as 2 da tarde para tratar do 1º de maio. Como quase todo mundo deve ter visto, circulou no final de semana uma notícia em especial no UOL e na Folha de São Paulo, dizendo que as centrais sindicais estavam organizando um ato conjunto para o 1º de maio e que este ato teria a participação de figuras como FHC, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e etc. No entanto, esta decisão não passou por nenhuma instância da CUT. E a companheira Jandira Errara está acompanhando essa reunião de hoje e foi convocada e é resultado de uma importante mobilização de um setor da CUT contrária a esta possibilidade. No entanto, a reunião da executiva da CUT seguiu noite adentro. Neste momento, quase 10 da noite, ainda está acontecendo a reunião do Fórum das Centrais. E por essa razão, a gente vai publicar amanhã, dia 28, uma edição especial do nosso podcast para tratar do tema do 1º de maio, com a companheira Jandira Errara, que vai nos explicar e nos passar o debate que a executiva da CUT realizou e qual vai ser a posição que a nossa central vai adotar na próxima sexta-feira. Mas começamos o podcast de hoje comentando mais detalhadamente os fatos ocorridos na última sexta-feira, dia 24, no fim de semana e também hoje. Na sexta pela manhã, o agora ex-ministro Sérgio Moro, em uma coletiva de imprensa, anunciou o seu desembarque do governo de Jair Bolsonaro. Isso poucos dias depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. 2 baixas consecutivas e significativas para o governo Bolsonaro. No entanto, a saída de Moro tem um elemento muito particular, pois significa um rompimento de um setor do lavajatismo com o bolsonarismo. É preciso dizer um setor porque o casamento entre o bolsonarismo e o lavajatismo foi um casamento celebrado com, digamos, comunhão de bens. E, portanto, numa separação, cada um leva parte daquilo que construíram juntos. E convenhamos, eles construíram muita coisa juntos. O casamento entre o bolsonarismo e o lavajatismo foi um dos responsáveis pela eleição de Bolsonaro. O lavajatismo deu ao bolsonarismo, até então asqueroso, nojento e feio, um toque de civilidade. E para aqueles que precisavam ostentar que o capitão podia representar algum tipo de mudança, o auxílio de Sérgio Moro veio muito a calhar. Além do mais, Moro foi responsável direto pela eleição de Bolsonaro, a partir do instante em que condenou e prendeu o ex-presidente Lula, conduziu essa investigação e essa perseguição usando meios que a Vaza Jato já mostrou ao mundo como funcionava. Teve atuação também muito intensa no processo do golpe da presidenta Dilma. Não vamos esquecer que naquele momento a Operação Lava Jato era uma das responsáveis por atacar frontalmente a economia nacional. Não podemos esquecer que a Operação Lava Jato, já em 2016, era a ponta de lança do antipetismo, que, portanto, servia como escudo e também como ponta de lança dos ataques dos grandes meios de comunicação e da ultradireita
contra o PT. O casamento, portanto, do bolsonarismo com o lavajatismo serviu aos dois, mas não podemos resumir bolsonarismo e lavajatismo a Bolsonaro e a Sérgio Moro. Cada um dos dois é, evidentemente, a expressão desses dois movimentos, dessas duas formas de pensar e de agir, que hoje são dignos representantes do neofascismo existente no Brasil, bem como do programa ultraliberal. É por isso que esse divórcio ocorrido na sexta-feira tem que ser entendido por nós como algo que contribui na divisão do lado de lá. Mas, no entanto, não significa, de imediato, o fortalecimento do nosso lado. Preciso tomarmos muito cuidado, porque nesse momento, a polarização, a disputa política, os principais movimentos estão se dando entre a centro-direita, a direita e a ultradireita. E é por isso que é fundamental que, nesse momento, a esquerda como um todo e o PT em particular consigam tomar posições e fazer movimentos que acumulem forças. Além do mais, o governo Bolsonaro não está morto. Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Atlas, feita entre o dia 24 e o dia 26, portanto, entre a sexta-feira, o dia da demissão, e domingo, aponta o cenário político e a aprovação e desaprovação do presidente Bolsonaro, bem como do seu governo. Cai a aprovação de Bolsonaro. No entanto, quando perguntado se você aprova ou desaprova o desempenho do presidente, 30,5% continuam aprovando Jair Bolsonaro. Um apoio que é maior no centro-oeste do país e principalmente entre os evangélicos. Com destaque que os jovens entre 16 e 24 anos também são um setor expressivo do apoio. Representam um setor, mesmo diante da separação do lavajatismo com o bolsonarismo, aprova o desempenho do presidente Bolsonaro. Há uma queda, de fato, mas essa queda nesse momento não significa que ele está derrotado. É evidente que essa divisão do lado de lá e tudo aquilo que o Moro confessou tem que ser utilizado nesse momento por nós e não apenas por eles. Porque vejamos, o que o Moro acusou o Bolsonaro de querer fazer é exatamente aquilo que ele, o Moro, fez enquanto juiz. Ou seja, o Moro usou o aparato de Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário para perseguir, para condenar aqueles que ele queria. Ora, mas não foi justamente por isso também que ele se tornou ministro da Justiça? É evidente que o Bolsonaro queria que o Moro fizesse era usar os mesmos meios e os mesmos mecanismos que ele já tinha tanta expertise e que usou em seu favor, a favor do Bolsonaro. Era isso que ele queria. Por isso que é uma mentira, um engodo e uma grande hipocrisia o Sérgio Moro vir a público dizer que o Bolsonaro queria que ele fizesse algo com o qual ele não concorda, mas é óbvio que ele concorda, pois, como o presidente Lula bem falou, os dois são bandidos, os dois cometeram crimes. Por fim, quando perguntados se espera que o presidente Bolsonaro irá concluir seu mandato ou vai haver impeachment ou renúncia, 58% dos que responderam à pergunta divulgada hoje disseram que acham que haverá impeachment ou renúncia. Pois bem, os movimentos do lado de lá estão acontecendo. A gente já vem comentando aqui no podcast há um tempo que as opções que eles têm adotado, neste momento, passam pelo bolsonarismo com o Bolsonaro. E cabe a nós, portanto, avaliar quais os movimentos que nós devemos fazer. E é sobre eles que a gente escuta agora a companheira Natália Sena e o companheiro Walter Pomar. Natália, na sexta-feira, a gente esperou até mais tarde para fechar o podcast, para a gente ter a tua intervenção na reunião da Comissão Executiva Nacional. No entanto, a reunião seguiu noite adentro, né? E a gente queria saber como foi o conjunto da discussão, o que a Comissão Executiva Nacional do PT, que se reuniu junto com a bancada federal, ou melhor dizendo, né, participou de uma reunião previamente convocada da bancada federal, discutiu,
e quais foram esses encaminhamentos, se é que houve algum. Então, Patrick, o que aconteceu na sexta-feira à noite foi uma reunião da bancada federal do PT no Congresso Nacional com a Executiva Nacional e com a participação de Lula, Dilma e Haddad. A pauta dessa reunião era o debate de conjuntura, né, diante da saída de Moro e todos os fatos que foram assunto da pauta política naquele dia. Foi uma reunião convocada no dia, na própria sexta-feira, e que aconteceu na sexta à noite, que prova, inclusive, que é possível fazer esse tipo de coisa na nossa instância, né? Convocar com rapidez as instâncias para fazer reunião online. O que a gente sabe é que ia ser uma reunião da bancada, que foi convertida nessa reunião com a Executiva Nacional. Acredito que se deram conta que um debate desse tipo, num dia tão grave, com acontecimentos tão graves, não poderia ser feito sem ser em nenhuma instância do partido, né? Então, isso foi a reunião que aconteceu na sexta-feira, dia 24 de abril. O debate ele foi primeiro limitado por razões, digamos, estruturais, né? Uma reunião marcada para as 20 horas da noite, começando às 20h30, reunião virtual, limitação de falas, né? Falas por correntes, muito poucas pessoas falaram na reunião, mas também um debate limitado por razões políticas, né? Na minha opinião, a demora nossa em aderir ao Fórum Bolsonaro coloca a gente numa posição, a gente que eu digo o partido, numa posição de ter que ficar ainda a esta altura pisando em ovos sobre o como, afinal não foi debatido bem o assunto, né? Sobre o tema do impeachment, também ainda muita incerteza e indefinição sobre que caminho seguir, debate sobre estarmos ou não isolados para fazer essa, aquela coisa, enfim. O tom geral do debate mostra que, apesar da nossa adesão ao Fora Bolsonaro, essa palavra de ordem, na minha opinião, o partido segue na retranca. E eu acho que essa retranca é motivada por essa demora, né? A gente demorou em sair da situação de negar que o governo Bolsonaro tinha que acabar, e agora a gente se pega num momento de profunda crise, de profunda confusão entre eles. A gente se pega, digamos assim, meio bambo, meio sem saber para onde ir. Então eu acho que o excesso de cuidado em dar passos, como por exemplo um pedido de impeachment, que deveria ser o mínimo diante de uma brutalidade que é o governo Bolsonaro, esse excesso de cuidado é reflexo disso, né? E foi uma limitação que ficou evidente no debate da Executiva Nacional com a bancada que aconteceu na sexta-feira. Agora, há também muitas diferenças táticas de vários tipos. Alguns enfatizam a defesa do impeachment como a saída única possível e materializável. Outros enfatizam o tema das eleições, mas nessa reunião ficou bem evidente duas embocaduras para o tema das novas eleições. Né? Parte dos que estão falando isso falam com o olhar em 2022. E aí a consequência disso para o agora é um excesso de moderação em relação ao que fazer aqui e já, né? Impeachment não serve, a tática de desgastar Moro para ele não chegar forte em 2022, que é o contrário do que a gente acha, nós de articulação de esquerda, que é que o PT deve trabalhar para ter eleições o quanto antes, né? Esperar 2022 é muito ruim, a gente tem que trabalhar seja numa antecipação de 2022 ou numa nova eleição possibilite um mandato tampão, seja como for, devemos o quanto antes devolver o povo ao direito de votar para presidente, né, já que está mais do que provado que com Bolsonaro o buraco que a gente caminha é sem fundo. Então, tem essa diferença bem nítida em relação ao tema das eleições, né? Alguns dizem que a gente deve centrar as energias em falar no fim do governo Bolsonaro sem entrar no debate de eleições. Isso é um pouco estranho, porque bom, se o governo tem que acabar, o debate sobre o que pôr no lugar é inescapável. Mesmo que de difícil execução prática, né? Mesmo que a solução ideal seja de difícil execução prática, é um debate inescapável. Então, seja o impeachment que dá no vice, seja as eleições que devolvem ao povo o direito de decidir, seja agora ou em 2022, esse debate precisa ser feito. Né? Não tem como colocar um bloqueio no debate sobre o que fazer para pôr no lugar algo quando o governo Bolsonaro acabar.
Então, o que fica evidente para mim é que tem um setor maior do que o que lutou pelo Fora Bolsonaro nas últimas semanas, que acha que o PT deveria entrar, apoiar, articular, enfim, um pedido de impeachment, sem prejuízo das demais iniciativas, como fortalecer as investigações da CPMI das fake news, rumo à cassação da chapa, fazer representações no STF, movimentar nossas ações no TSE também na busca pela cassação da chapa. Enfim, denunciar quem for possível, Moro, Bolsonaro, seus filhos. Mas tem outro setor, composto, pelo que eu pude ver na reunião, por uma parte da CNB, Resistência Socialista. Acredito que o movimento PT e o trabalho também, que tem uma posição mais cautelosa sobre o PT protagonizar um pedido de impeachment. Acho que não é o momento, tem que ver o timing, impeachment demora, impeachment não vai resolver o problema porque entra o vice, seja pela razão que for, de alguma forma embarreiram a iniciativa do impeachment. Então, também por isso, pelo fato de existir essa confusão, essa diversidade grande de táticas dentro do partido, mesmo entre os campos que são blocos mais ou menos parecidos, existem diferenças táticas, tipo no campo da chamada esquerda petista existem diferenças em relação ao que fazer agora. Então, também por isso, o encaminhamento da reunião ele foi um pouco confuso, né? Não há resolução aprovada, resolução, texto escrito, nada foi a voto, né? Houveram falas e o que foi encaminhado verbalmente ao final foi que o PT buscaria articular, construir um pedido de impeachment que não fosse feito de forma isolada, apenas pelo PT, mas em conjunto com os nossos aliados, né? Se isso está sendo construído, aí são outros 500. De sexta para cá eu não tenho novas informações sobre que construção está sendo efetivamente feita para que isso seja possível, esse pedido de impeachment e articulado de forma mais ampla. Agora, Natália, diante desse teu informe, fala pra gente qual é a tua opinião mesmo em agora pós-reunião, sobre o que a gente, né, o que avaliando deste cenário, dessa situação agora. Então, Patrick, a minha opinião, que é a posição que a gente na articulação de esquerda está acumulando até esse momento, eu expus na reunião, né? Você, inclusive, já divulgou no último podcast a minha fala. Mas, em resumo, é que a gente deve agora se dedicar a dar o conteúdo adequado à palavra de ordem fora Bolsonaro, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar debater de forma qualificada para que as soluções fáceis que envolvam Mourão, governo de unidade nacional e coisas do gênero que já se fala dentro da esquerda e apareceu naquele manifesto de renúncia, não prevaleçam. O debate sobre o conteúdo passa por aí, né? Acho que a gente tem que superar a paralisia causada pelo excesso de cautela sobre qual o timing, sobre preocupações com isolamento e coisas do tipo. Isolamento no sentido de fazer propostas de forma isolada politicamente, né? Enfim, em resumo, defender que a gente defende nesse momento, sem ilusão nenhuma de que essa é uma solução boa, né? Pois não é, nem de longe é, mas nesse momento a gente deve defender sim, assinar, protocolar um pedido de impeachment. Acho que o PT deve ser protagonista disso, deve tentar fazer com que isso aconteça, porque apesar de não ser a solução ideal, qualquer solução que retire Bolsonaro da presidência pode acumular de alguma forma. E aí, óbvio que isso, como eu já disse, sem prejuízo de manter e fortalecer todas as demais iniciativas institucionais ou não, né? Ou seja, lembrando sempre que o nosso objetivo é a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Por isso, inclusive, na minha fala na reunião, quem ouviu o último podcast escutou, eu coloquei que a gente deve colocar na mesa a proposta de impeachment duplo de Bolsonaro e de Mourão. Agora, o detalhamento dessa posição, né, que eu esbocei um pouco aqui e também no último podcast onde Patrick divulgou a fala que eu fiz na reunião, o detalhamento dessa posição a gente pretende fazer melhor em um documento que a gente vai aprovar em breve na direção nacional da E e pretendemos apresentar esse documento ao Diretório Nacional do PT. A princípio, tem uma data indicativa do dia 29 de abril, que é essa quarta, para a realização do Diretório Nacional, mas como ainda não foi convocado oficialmente, nem divulgada a pauta, bom, a gente não sabe ainda, não tem 100% de certeza que vai acontecer, né? Então, a gente espera
que lá no Diretório Nacional a gente possa fazer o debate mais organizado sobre esse conteúdo da palavra de ordem fora Bolsonaro e a nossa tática do partido para o próximo período, né, que se aprovem resoluções, que se tomem decisões mais nítidas sobre isso, sobre os próximos passos aí do Fora Bolsonaro, dados pelo PT. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todos eles e abaixo essa política nefasta. Companheiro Walter Pomar. Walter, a Natália fez esse informe em relação à reunião da Comissão Executiva Nacional da Sexta e mencionou a convocação, né, da reunião do Diretório Nacional, onde a gente deve dar um conteúdo e discutir mais profundamente o tema do Fora Bolsonaro. Comenta pra gente, Walter, o conteúdo deste Fora Bolsonaro que vai ser debatido na reunião do DN e qual que é a posição que, na tua opinião, seria a mais correta para prevalecer nesse momento. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, são 17 horas e 22 minutos do dia 27 de abril de 2020. Até este momento, eu não recebi a convocatória para a reunião do Diretório Nacional do PT. Existe uma promessa de que a qualquer momento essa convocatória vai ser publicada. E existe um indicativo de que a reunião do Diretório Nacional do PT ocorrerá no dia 29 de abril, quarta-feira próxima. Talvez, quando você estiver ouvindo esse podcast, você já saiba qual é o dia e a hora em que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores vai reunir-se. É curioso, porque essa reunião virtual ocorrerá depois que numa lista de Zap tenha sido adotada a palavra de ordem Fora Bolsonaro e depois que a reunião da bancada do partido na Câmara dos Deputados realizou-se com a presença dos integrantes da Comissão Executiva Nacional do PT. Ou seja, há uma clara dificuldade de dar ao Diretório Nacional do PT o papel que lhe cabe, de instância dirigente do partido, abaixo apenas do Congresso Nacional do PT. De toda maneira, a reunião deve ocorrer a qualquer momento e caberá ao diretório deliberar sobre uma questão fundamental. Qual é o conteúdo da palavra de ordem Fora Bolsonaro, que agora é uma palavra de ordem adotada pelo Partido dos Trabalhadores. Da nossa parte, Patrick, do ponto de vista da tendência petista articulação de esquerda, nós faremos aquilo que a Natália Sena já informou. Ou seja, levaremos ao Diretório Nacional do PT um documento em que detalharemos a nossa posição a respeito, prosseguindo na mesma linha que defendemos na reunião do Diretório Nacional do PT de 9 de abril e também na linha que adotamos no documento que foi tornado público por todos os setores do PT que defendem a vida e o Fora Bolsonaro. Qual é o conteúdo que nós damos à palavra de ordem Fora Bolsonaro? Primeiro, em defesa da vida. Nós vamos continuar enfatizando a denúncia do comportamento assassino, criminoso do governo federal e dos seus aliados. E vamos continuar lutando por medidas que defendam o emprego, o salário, a renda e protejam socialmente os trabalhadores, o povo brasileiro nessa situação de crise de saúde, social e econômica tão profunda. E é em defesa da vida que nós colocamos como prioritário, como inescapável e como urgente o Fora Bolsonaro. Um Fora Bolsonaro que não signifique apenas tirar o presidente, mas que signifique tirar o presidente, tirar o vice, tirar o governo, tirar essas políticas e devolver ao povo a escolha sobre quem comanda o país. É por isso que nós defenderemos no Diretório Nacional do PT o mesmo que já defendemos em ocasiões passadas. O melhor caminho do Fora Bolsonaro é aquele que passa pela convocação de eleições, onde o povo possa escolher de maneira livre o próximo presidente ou presidenta da República. E há pelo menos
duas formas que possibilitariam isso. A primeira, o acolhimento da impugnação que fizemos no TSE em 2018 contra a fraude que elegeu Mourão e Bolsonaro. E o segundo caminho é a aprovação pelo Parlamento Brasileiro de uma emenda que determine que, diante do afastamento do titular, haverá novas eleições presidenciais. Por isso, Patrick, nós defendemos que o Partido dos Trabalhadores busque construir, com outros partidos de esquerda e com outros setores da sociedade, uma proposta de impeachment fundamentada nesta ideia de afastar Bolsonaro, Mourão, o conjunto do governo e de suas políticas, vinculando isso à realização de novas eleições presidenciais. Agora, Patrick, importante dizer, nós não trabalhamos com a ideia de que o governo Bolsonaro é cachorro morto. Nós não trabalhamos com a ideia de que o governo Bolsonaro acabou. Nós não trabalhamos com a ideia de que o governo Bolsonaro vai cair sozinho, de podre. Nós não trabalhamos com a ideia de que um governo neofascista, miliciano, vai entregar os pontos sem lutar. Por isso, é preciso ter muita disposição de combater esse governo e de aproveitar as contradições no bloco golpista. Nós já tivemos uma contradição importante no episódio Mandetta, há uma contradição importante no episódio Moro, há disputas muito importantes na relação com o STF, na relação com o Congresso Nacional, e cabe ao PT e às demais forças de esquerda estimular essas contradições, aproveitar essas contradições, explorar essas contradições e fazer com que delas emerja a verdade. Nesse sentido, vale muito aquilo que o ex-presidente Lula disse. Os dois são bandidos, Bolsonaro e Moro. E nós queremos aproveitar a disputa entre os dois para que ambos se afundem, sob pena de nós termos que enfrentar o Bolsonaro até 2022 e enfrentar o Moro em 2022. É este tipo de questão, Patrick, que nós vamos desenvolver no documento que apresentaremos ao Diretório Nacional do PT, que espero já tenha sido convocado durante esse tempo que eu estou gravando esse áudio para o podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Bom, já te digo que agora, 7h13 da noite, a única informação que tenho é que está se aguardando que a presidenta e o secretário-geral do partido fechem a pauta para convocar a reunião, mas há um pedido que nós reservemos todo o nosso dia, a partir das 9h30 da manhã de quarta-feira, para a reunião do Diretório Nacional. Espero que até o fechamento desse podcast nós tenhamos a informação da pauta da reunião do Diretório. E agora a gente vai escutar o companheiro Lucas Rainer, diretor da UNE, a União Nacional dos Estudantes, porque em meio a tudo isso que está acontecendo, também está ocorrendo um debate lá na UBS, na União Brasileira de Estudantes Secundaristas, acerca do que fazer com o seu congresso. O congresso da UBS estava convocado para acontecer no ano passado, em 2019. Foi adiado para acontecer agora, no primeiro semestre de 2020. No entanto, com a pandemia e as medidas de isolamento e distanciamento social, o congresso foi suspenso. E o companheiro Lucas Rainer nos traz informações sobre o debate que está acontecendo no movimento estudantil secundarista acerca do que fazer com a direção da UBS. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, conversando então sobre a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, acho que é importante trazer alguns elementos que são antecedentes ainda, né, ao que está acontecendo agora. No ano passado a gente teve, em julho, em Brasília, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE. Né? No segundo semestre deveria acontecer o Congresso da UBS, porém esse congresso foi adiado para abril desse ano, mais precisamente para esse próximo final de semana, final de abril, início de maio, quando aconteceria o Congresso da UBS. Porém, em função da pandemia, em função da gente não poder realizar eventos de grande porte, esse congresso foi suspenso ainda no início de março, não só o congresso, mas também os processos eleitorais, também a criação de comissões, tudo isso. E desde lá, então, vem se discutindo dentro da UBS o que fazer.
porque essa gestão ela tem um prazo de validade, né? O Congresso já foi adiado uma vez, né, desde o ano passado, e algo precisa ser feito em relação à diretoria da entidade, inclusive para que ela não se torne inativa, né? Então, algumas das discussões que têm surgido nas últimas semanas dentro da UBS, e que a gente tem observado muito mais de fora do que de dentro, né, porque hoje a gente não ocupa a diretoria que nós conquistamos no Congresso em 2017, é sobre a possibilidade da constituição de uma direção provisória da UBS, que tenha validade de 1 ano, podendo ser encurtada caso a gente volte à normalidade e possa realizar o Congresso antes, ou podendo ser prolongada caso a situação se agrave e daqui a 1 ano a gente ainda não consiga realizar o Congresso. A ideia é que essa direção ela seja criada com base na proporcionalidade do último Congresso, mas contemplando também as forças políticas que, mesmo não participando do último Congresso, estiveram participando desse em 2020, né, desse processo aí nas comissões, enfim, do que vinha sendo construído. A gente entende, né, que a UBS é uma entidade muito importante nesse momento, principalmente em função das diversas pautas que tem atravessado a conjuntura da educação nesse período. A gente está vendo aí vários ataques do Ministério da Educação, essa tentativa de manter o Enem, né, que, enfim, vai ser muito prejudicado, em especial para os estudantes mais pobres. E a gente acredita que a entidade, nesse momento, tem um papel muito importante para os estudantes secundaristas, para a conjuntura da educação, mas que não tem conseguido cumprir com seu papel no último período, né? E, inclusive, tem esse desafio agora de ter uma gestão extremamente fragilizada, que foi eleita em 2017, né? E a gente sabe como funciona a transição no movimento estudantil, em especial no movimento estudantil secundarista, e que precisa ser resolvido de alguma forma, né? O ideal seria a realização de um congresso, porque não é só sobre eleger uma nova direção, mas também sobre discutir a política, né? Encontrar soluções, encontrar resoluções para os desafios da conjuntura. Porém, nesse momento, existe uma limitação muito grande, que é nós estarmos vivendo uma pandemia e que coloca aí o desafio, né, a impossibilidade de não realizar congressos. Então, essa tem sido a discussão dentro da UBS, né, sobre o que fazer com a entidade, que precisa, nesse momento, mais do que nunca, estar organizada, estar engajada, mas vai ter um desafio muito grande, né, de constituir uma nova direção sem a realização de um congresso, né. A gente está acompanhando aí e espera que a UBS consiga, né, resolver os seus problemas, resolver os seus desafios, e que o movimento estudantil secundarista tenha um protagonismo nesse próximo período, e que assim que for normalizada a situação, a gente consiga fazer de fato um congresso que mobilize a base estudantil secundarista, né? Nós, particularmente através da nossa tese Primavera nos Dentes, né, que vinha aí construindo um diálogo muito bom com vários estudantes secundaristas pelo Brasil inteiro, e que sem dúvidas, quando for realizado o congresso, né, quando for normalizada a situação, a gente espera que consiga fazer isso efetivamente, né, embora sigamos nesse momento fazendo de forma remota, de forma virtual. Então, acho que é isso. Espero que a UBS consiga encontrar aí, né, dar respostas aos desafios e se mobilizar e fazer o que mais é importante nesse momento, né, que é dialogar com o estudante secundarista e lutar, em especial, pelo adiamento do Enem nesse momento. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. E, pessoal, este foi o episódio número 60 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como informei no começo do programa, amanhã tem um episódio especial com a companheira Jandiro Errara para tratar do 1º de maio. Nos vemos amanhã. Saudações petistas e uma boa noite.